Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Vamos andar um pouquinho hoje na palavra de Deus. Começando. Glória a Deus. Onde é que está o meu papel agora? Glória a Deus, aqui. Começando em Romanos. Poderia só citar, né? Um versículo bem conhecido, mas vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Vamos esquentar em nome de Jesus. Romanos 10, 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Perdão. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que a fé vem de que jeito? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim. Todos conhecem Decore Sateado, mas vamos lá. Para ninguém dizer que não é como está escrito. Glória a Deus. Hebreus, passei dele, voltando um pouquinho, 11:1 diz assim, né? Um dos mais falados. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Amém? Glória a Deus. Agora vamos em Mateus. Vamos lá. Mateus 17. Mateus 17, no 20, diz assim, ó. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca, o quê? Fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de que passar, e nada vos será impossível. Amém? Quinta-feira, fui ministrar lá em Rio do Sul, e quando eu estava voltando, estava falando com o Espírito Santo. Quantas vezes, eu mesmo preguei já sobre isso, e as igrejas hoje, no quase geral, no âmbito das igrejas altas, praticamente todos, pregam uma fé racional. Não é verdade? Todos pregam. Uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé isso, uma fé aquilo. E eu vim meditando e falando com Deus. O que é uma fé racional? O que significa a palavra racional? A Fernanda tem que saber, ela está estudando, eu não. Racional é alguma coisa que eu possa raciocinar, que eu possa entender, que eu possa compreender. Então eu tenho que ter uma fé racional. Amém ou não amém? Interessante. Porque hoje a maioria, aliás, todos os altos ministérios, aqueles que estão pregando as coisas materiais, eles pregam uma fé racional. Aí eu comecei a meditar e disse para o Espírito Santo, Senhor, eu tenho que ter uma fé racional. Aí Deus me fez assim, ó. Abre lá em Êxodo. Capítulo 14 de Êxodo. Versículo 1. Vamos ver se vocês vão concordar.
se eu tenho que ser racional. Capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Olha o que Deus fala para Abraão. Aliás, perdão, para Moisés. E tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. É racional isso? Tem lógica isso? Claro que não tem lógica. Eu não posso ter uma fé racional. Quando Jesus está falando para os discípulos, dizendo, olha, por causa da vossa pequena fé, se você tiver fé, tipo, não do tamanho, mas tipo grão de mostarda, você vai fazer coisa sobrenatural. Você vai dizer para o monte, sai daqui e vai para o meio do mar. É natural isso? Não é natural. Quando a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, é natural? Não, não é no natural. Nós temos que cada vez mais buscar as coisas sobrenaturais de Deus. Amém? Porque não é natural e não é normal alguém crer que de repente, daqui um pouco, eu não sei a hora, mas daqui um pouquinho vai haver um grande estrondo no céu, que só os santos irão ouvir, dizendo, vinde a mim, bendito do meu Pai, para o lugar que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo. Isso não é natural, não é normal. Então, se eu creio apenas nas coisas naturais, eu busco as coisas deste mundo. E o que acontece, eu sentado aqui meditando, o problema é que hoje as grandes igrejas têm se tornado grandes porque se tornou um clube social. As pessoas não querem uma igreja onde é para adorar a Deus. Poucos querem, não é que não querem, poucos querem uma igreja onde é para adorar a Deus, onde é para aprender a palavra, onde é para se aproximar de Deus. As pessoas querem um lugar que é mais um clube social, que tenha jantares, que tenha isso, que tenha aquilo outro, que tenha aquilo outro. Por quê? Porque estão vivendo o natural. Mas quando se eu venho para a igreja em busca de algo sobrenatural, Deus entrega o sobrenatural para nós. Amém? E o sobrenatural é o quê? É crer. Não adianta. A fé, Paulo também, ele escrevendo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que é através da fé que nós alcançamos a salvação. É através da fé que nós buscamos a santidade. E não posso, é impossível eu raciocinar a salvação. Eu não posso raciocinar. Eu tenho que buscar a fé, uma fé que move montanha, uma fé que transforma, uma fé que faz com que a minha vida eu saia do natural. Porque se eu ficar no natural, eu vou ficar tentando ajudar a Deus. Senhor, mas e se o Senhor fizer assim? Mas e se o Senhor abrir aquela porta? Senhor, é aquela porta, Senhor. Se o próprio Jesus disse, Jesus sabia o que ele queria. Entenda isso. Jesus, ele estava falando claramente, dizendo, olha, eu quero, por mim, o meu eu, quer que passa esse cálice de mim. O meu natural não quer sofrer. Mas Pai, eu quero que seja feito a tua vontade. É porque Jesus vivia o sobrenatural. Se Jesus estivesse vivendo no natural, ele ia dizer, não, largo a mão desse negócio, eu vou embora e não quero morrer não. Por quê? Porque, mas Jesus não tinha medo da morte. Todos têm medo da morte. Todos têm medo. Mas eu sou salvo. Eu sei, e nós podemos ser salvos, mas a hora que chegar assim, dizer, daqui 5 segundos você vai morrer, você vai ficar com medo. É bom que nem saiba, porque se souber, você vai ficar com medo. Como o hino que Deus deu ali agora, meu amigo, hoje tu tens o quê? A escolha. Hoje nós temos a escolha para onde nós vamos ir. Hoje eu tenho a escolha de viver o sobrenatural de Deus ou de viver as coisas naturais. Não é verdade? Ontem, eu ainda falava
com um pastor, um amigo, a gente estava conversando, estava dizendo, o problema é o seguinte, que muitas vezes, a pessoa, mas se eu ir na igreja, o pastor vai falar sobre pecado. E se eu ir na sexta na igreja, ele vai falar sobre pecado. Se eu ir no domingo na igreja, ele vai falar sobre... Parece que é só o pecado. Aí eu ainda estava dizendo, digo, é simples. Se você tiver um machucado no dedão, no pé, sai descalço na grama, qualquer matinho que você tiver, vê quantas vezes vai bater em outro lugar. Vai sempre bater onde está machucado. Como eu falei, mas eu não quero mais. Uma pessoa falou para ele, pastor, eu não venho mais na igreja, porque cada vez que eu venho o senhor fala em pecado. O problema é o seguinte, é capaz dele ir na missa e o padre falar contra o pecado. Por quê? Porque aonde está machucado vai doer. Então, se eu não vivo uma fé verdadeira, que eu estou vivendo nessa vida emprestado, nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. Eu não sei quanto tempo mais. E daqui um pouquinho nós vamos ter que partir. Amém ou não amém? Daqui um pouquinho nós temos que partir. E para onde eu vou? Se eu vivi o sobrenatural de Deus, eu vou ir para o sobrenatural de Deus. Eu tenho que buscar na nossa vida, na minha vida, no dia a dia, em tudo, sempre aquilo que Hebreus diz. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Ou seja, é sobrenatural. Então, se eu quero viver uma fé natural, eu não vou conseguir. Imagina, como que eu vou conseguir uma fé natural? A hora que eu estava indagando com o Espírito Santo começou a me falar isso, me falar várias coisas. Por exemplo, abre lá em Êxodo 17, um pouquinho para frente só. 17, versículo 6. Se for para nós falar todo o sobrenatural da Bíblia, nós vamos passar a noite. 17, 6. Diz assim, o que Deus falou para Moisés? Eis que eu estenderei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Então tu ferirás a rocha e dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Se for para mim viver uma fé natural, alguém mandar ferir uma rocha para sair água, para dar água para 3 milhões de pessoas, mais os animais que haviam junto, vou ser apedrejado. Não é verdade? Por quê? Porque não é natural. As coisas de Deus não são natural. Natural é aquilo que eu toco, aquilo que eu consigo ver com os meus olhos. Mas quando eu creio na fé sobrenatural, Ele traz para mim algo físico, natural. Por quê? Era sobrenatural tocar na rocha, mas a água que saiu era água natural, matava a sede. Não era uma fantasia. Ou seja, a fé, que aparentemente é uma coisa fantasiosa, ela me leva para uma realidade. Amém? E quando eu busco essa realidade, eu encontro. Quando Jesus, Ele fala para os discípulos, olha, se você tiver fé como um grão, tem muita gente que diz que é do tamanho, não é do tamanho, é como. Por quê? Porque o grão de mostarda, quando ela é plantado, ele também é praticamente sobrenatural. Você coloca uma pedra em cima, a hora que ele vê a pedra, ele vai até sair. Se você fizer um concreto em cima, ele fica ali. A hora que o concreto rachado tiver uma aberturazinha, vai nascer. Ela não se acaba. A fé verdadeira, ela pode até, muitas vezes, ser sufocado pelo nosso eu, pelo nosso querer, pela nossa falta de fé. Mas ela vai nascer. Amém? Porque a Bíblia diz que quem deu fé para nós foi Deus. Amém? Ele nos deu. A Bíblia é muito clara, diz: a salvação vem por fé.
E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém? Então não é natural. Imagina só, se for para mim acreditar no natural, como que eu vou dizer para um camarada que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e foi lançado fora, e foi pregar para uma grande cidade? E como que esse Jonas que saiu do peixe foi lá? A Bíblia diz que quando ele foi pregar para a cidade, ele ficou bravo com Deus, porque Deus resolveu não destruir aquela cidade. E ele se deitou para morrer no deserto, deixar o sol. A Bíblia diz que um pé de árvore nasceu do lado dele e deu sombra. Sobrenatural. Amém? Tudo, Deus, Ele age sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Mas muitas vezes nós não alcançamos, por quê? Porque nós só vivemos o nosso mundo natural. Nós chegamos diante de uma batalha, de uma luta, e nós não conseguimos ver saída. E com os nossos olhos naturais nós não vimos mesmo. É interessante que o diabo, ele nos engana. Porque quantas vezes ele coloca no coração da pessoa: ah, mas o fulano lá não é crente e está vivendo numa boa. Vai viver do lado dele para ver como é que está. Quantas pessoas que aparentemente saem, parece que está rindo, sorrindo, mas por dentro estão moído, destruído, acabado. Por quê? Porque não tem nada sobrenatural de Deus na vida deles. Eles sabem que daqui um pouquinho a vida deles vai se acabar. E aonde vão passar a eternidade? Alguns dizem: ah, mas a pessoa morreu, é como um animal, morreu, acabou. Coitados. Por quê? Uma vez a pessoa disse para mim: ah, mas eu não acredito no diabo. Eu digo: não tem problema, pode ficar tranquilo, porque o diabo acredita em ti. Ah, inferno não existe. Vai para lá que você vai ver. É real. E o interessante é que aquilo que é sobrenatural hoje, depois que nós partirmos para a eternidade, vai ser real. A Bíblia fala do rico e do Lázaro. Os dois, o rico estava no inferno, Lázaro estava no seio de Abraão. A Bíblia então conta que o rico, ele estava tão lúcido, sabia tão bem aonde ele estava, que ele estava preocupado com a família dele que ainda estava na terra. Aparentemente, para a família daquele homem, ele só tinha sido lançado na sepultura e tinha se acabado. Mas ele continuava preocupado com a família. Por quê? Porque aonde ele estava, ele não queria que ninguém fosse. O sobrenatural um dia vai se tornar realidade para muitas pessoas. E aí? O que eu vou fazer? Eu chego diante de uma batalha, eu não consigo atravessar ela, e eu desisto da minha caminhada, porque me faltou fé. Não, eu tinha fé, mas eu não acreditei na fé. Porque fé e crer são duas coisas que andam junto, mas uma coisa, outra coisa. Fé eu tenho que ter para alcançar. O crer é o insistir, é o lutar, é o batalhar. Se eu creio que vai acontecer, eu não fico sentado esperando, eu vou à luta. Quando Deus falou para... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Nem que eu tenha que olhar na Bíblia, mas que eu lembro o nome dele. Josué. Quando Deus falou para José: olha, hoje eu vou te dar esses 5 reis nas tuas mãos. Ele tinha fé que Deus ia dar. E se ele pegasse a fé dele, sentasse na casa dele, Deus já prometeu, né? Então, vou ficar aqui.
A Bíblia diz que ele tinha fé, mas ele creu naquilo que Deus fez. Passou a mão na espada e foi à luta. Se eu creio que Deus vai fazer a minha vida melhor, eu tenho que levantar cedo, trabalhar e batalhar. Tem muitas pessoas que acham que Deus, se eu creio nele, ele vai fazer aparecer dinheiro na conta, e ele pode. Depende da situação, ele pode fazer. Mas não vai se acostumando. Pastor, amigo meu, ele deve até estar assistindo, né? De vez em quando ele está assistindo. Ele disse que ele foi lá, estava numa situação difícil. Foi no caixa eletrônico, saiu dinheiro do caixa eletrônico, mas ele não tinha dinheiro na conta. Aí ele disse que se acostumou. Outro dia foi lá, vamos ver se hoje sai de novo. O Espírito Santo disse para ele: eu sou o Deus da provisão. Tem horas que Deus vai prover do sobrenatural para suprir o nosso natural. Mas não é para mim me acostumar com isso. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Como Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos: se vocês crerem, nada vos será possível. Nada. O que pode ser impossível? Como Jesus falou para Marta e para Maria: eu já não falei, se crerdes, verão a glória de Deus. Amém? Então, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Por quê? Porque se eu crer, eu vou ficar firme, eu vou ter fé, eu vou lutar. Para quê? Para que quando Jesus vier, eu possa ir com Ele. Para que quando as lutas vierem, Ele esteja comigo. Quando a batalha chega, Ele está do meu lado. Ele disse: eu jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei, e jamais vos deixarei só. Foi Jesus quem falou. Então muitas vezes nós achamos que parece que todos nos abandonaram, estamos sozinhos. Mas não, a Bíblia diz que os anjos de Deus, enviados de Deus, nos assistem, nos ajudam. E tem quantas coisas que nós não entendemos que acontecem em nossa vida, porque Deus fez. Mas a maior parte das vezes nos falta fé. Por quê? Porque eu aprendi a ter uma fé racional. Aí eu começo a raciocinar e ver: se Deus fizer assim, se Deus... não é se Deus mandar alguém para ir lá pregar para o fulano. É se Deus... Não, se eu sentir que é para pregar, é porque é para mim ir. Deus já mandou, é você que é para ir. Às vezes a gente não entende isso. Não é Deus vai mandar o fulano para pregar para o ciclano. Não, se Deus já falou isso para ti, é porque é para ti ir. Vai lá e fala. Às vezes nós não entendemos isso. Nós sempre esperamos pelos outros. Imagina se for para viver a fé natural. Como que eles iriam passar o Rio Jordão? Josué, 3 milhões de pessoas. Dá para passar? Naturalmente? Os estudiosos dizem que na época de cheia dá 1 quilômetro de rio. Mas o que é para Deus? É como Deus falou para Moisés, até um versículo antes, daqui onde nós lemos, aqui no versículo 6, aliás, no 5, Deus diz para ele: pega essa vara que tu feriu o rio. Espera aí, o povo de Israel passou o rio? Não era o mar vermelho? Mas para Deus, o mar não passa de um arroinho. Para Deus o mar não é nada. Para quem a palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos seus pés, o que é o mar vermelho? O que é o meu e o teu problema para ele? Por que
às vezes nós não alcançamos? Porque muitas vezes nós empenhamos a Deus coisas que é para mim fazer. Quando Jesus chega no sepulcro, está lá, a própria Maria diz, mestre, já é de 4 dias, cheira mal, não tem jeito não. Jesus só dá uma ordem, tira a pedra. Mas muitas vezes nós não temos tirado a pedra natural para Deus alcançar o sobrenatural. E se eu tiro essa pedra, se eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele com toda a certeza. Mas eu posso desistir? Não, eu não posso desistir. Ah, mas pastor, mas hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Amém? Ah, mas hoje eu não alcancei, mas amanhã eu vou alcançar. Por quê? Porque muitas vezes é a minha parte para fazer. Ah, mas eu não tenho força para fazer sozinho. Então, pede ajuda a quem? A Deus. Tem muitas coisas naturais que nós deveríamos fazer sozinho, nós não conseguimos, se nós pedirmos, Ele faz. E é por isso que a Bíblia diz, é muito bem claro, Paulo diz, diga aos fracos, eu sou forte. Amém? Por quê? Porque se eu reconheço que eu sou fraco, Ele me fortalece. Ontem, ainda conversando com o pastor, amigo meu, falando, pastor, quantas vezes, aliás, daí ele falando para mim, ele disse, pastor, tem vez que às vezes a vontade é ficar escondido dentro de casa e chamar os obreiros, diáconos e dizer, vão lá, faz o culto, porque eu não tenho condição de ir. Mas aí ainda eu estava dizendo para ele, interessante, que nesses dias é o dia que Deus mais nos usa. Por quê? Porque quando eu digo eu não posso, o Espírito Santo diz, então eu faço. Amém? E quando Ele faz muito melhor do que qualquer um de nós. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E Deus, de um tempo para cá, Ele tem falado muito isso, sobre a questão do sobrenatural. O que Deus pode fazer, pode transformar, pode fazer. Mas nós muitas vezes não temos deixado. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam cumprindo uma profecia que o próprio Jesus havia dito 6 dias antes. A Bíblia diz que 6 dias antes Jesus tinha dito, olha, há alguns aqui entre vós que não morrerão antes de ver a glória de Deus. E muitos não entendiam, achavam que eles não iam morrer antes que tudo se cumprisse, que Jesus voltasse, que a igreja... Não. 6 dias depois, Jesus leva eles ao monte e se transfigura na frente deles. E eles veem a glória de Deus. E a Bíblia diz, e saiu do meio ali uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? E estava ali os íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Se eu for íntimo de Jesus, eu posso ver esse sobrenatural de Deus. Amém? Essa glória de Deus. E muitas vezes nós precisamos muito desse sobrenatural de Deus em nossas vidas para suprir coisas naturais. Enquanto estavam ali os 3 vendo aquela glória toda, um deles, Pedro, dizendo, mestre, é bom estarmos aqui. E já começou, eu vou fazer uma tenda para o senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Já queria idolatrar os 2 que eram só as 2 testemunhas. Mas pelo menos ele fez alguma coisa.
Muitas vezes nós não fizemos nada, nos calamos diante de Deus. E é bom eu falar, é bom fazer, porque a Bíblia diz que quando eu não consigo mais orar, o Espírito Santo leva a Deus com gemidos inexprimíveis. Amém? Viver o sobrenatural de Deus. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego lançado dentro de uma fornalha. A Bíblia diz que tinha ali aquela fornalha. A Bíblia não especifica para que era usado o normal daquela fornalha, mas com toda certeza era para queimar os tijolos que eram feitos, que eles estavam fazendo grandes construções. E a Bíblia diz que eles aumentaram 7 vezes o fogo daquela fornalha. E em vez de tijolos, lançaram lá dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante que antes deles serem lançados, eles acreditaram no sobrenatural de Deus, dizendo para o rei: ó rei, sabes tu que se Deus quiser, Ele nos livrará do fogo. Claro que o sobrenatural de Deus que eles acreditavam é que Deus iria apagar o fogo, que Deus não ia deixar eles entrar dentro da fornalha. Que muitas vezes nós acreditamos assim, que o sobrenatural de Deus vai fazer com que eu não entre na luta, que eu não entre na batalha, que eu não tenha que entrar no meio da guerra. Mas não, o sobrenatural de Deus vai trabalhar em nossa vida quando nós estivermos bem no meio da batalha, no meio do fogo. A Bíblia diz que eles foram lançados dentro daquela fornalha natural. Mas quando o rei olhou, em vez de 3, viu 4 lá dentro, passeando pelo meio do fogo. Amém? E uma coisa só queimou: as cordas que amarravam eles. E eles, em vez de foram lançados dentro da fornalha amarrado, agora estão livres. Ou seja, nós entramos na luta muitas vezes com alguma coisa presa em nossa vida, mas Deus vai estar conosco e nós vamos sair livre dessa batalha. Amém? Toda luta, toda guerra nós aprendemos alguma coisa. Mas eu tenho que sempre crer no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque se eu fico olhando para as coisas naturais, quando chega no meio da caminhada eu desisto e digo: não, chega, eu estou indo embora, eu vou parar. Por quê? Porque vem isso, porque tem luta, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. E não sabe que se ficar firme até o fim, não vai ficar sozinho, nem um segundo. Amém? Se você não tiver mais força para andar, Ele te toma nos ombros, pode ter certeza. Ele disse que mesmo a ovelha que se perde, Ele ainda busca nos ombros. Quantos que hoje estão perdidos, mas que Jesus vai botar nos ombros e vai trazer de volta para a presença dEle. Porque Ele é poderoso. E nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. Amém? Acreditar naquele que tem poder, naquele que tem autoridade, naquele que transforma. E se nós formos olhar quantas coisas mais sobrenaturais homens e mulheres de Deus passaram nas Escrituras, sempre para dizer para nós: é possível. Amém? E que a promessa de Deus, a palavra de Deus, nunca vai deixar de se cumprir. Quando Jesus ele começa a falar para os discípulos, não falar diretamente, mas dando algumas indiretas, que cada um deles iria morrer de um jeito. Falando para Tiago, falando para Pedro, foi falando. E quando tinha falado já para muitos, quando foi falar para Pedro, Pedro olha e diz para Jesus, mostra para João e diz: e deste, o que tu diz? Jesus disse: se eu quiser que ele viva até que eu venha, que te importas? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. E se nós olharmos a história de todos os discípulos de Jesus,
Todos tiveram morte, um foi enforcado, aliás, um morreu a espada, jogado para os leões, crucificado. Foi assim, menos João. Ou seja, a palavra de Jesus se cumpre na íntegra. Quando Zacarias, ele faz uma profecia tão simples, e eu sempre cito isso, porque se as coisas mais simples Deus fez cumprir, quando Zacarias só diz, olha, lá vem o vosso rei, montado em um jumento, filho de uma jumentinha, estava lá. Jesus chama os discípulos e vai lá e manda buscar o jumento, para quê? Para ele entrar em Jerusalém, para cumprir a palavra do profeta. Nada, absolutamente nada, que Jesus escreveu, deixou de se cumprir. Nem do que era para a humanidade, muito menos do que é para mim e para você. Amém? E aquilo que ele determinou, ele já determinou, nós somos mais que vencedores. Mas eu preciso lutar. Eu não posso, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, o que é vir após mim? O que você entende de vir após mim? A Bíblia diz que Jesus, ele é a primícia da ressurreição. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Claro que quando fala isso, aí muitos dizem, pastor, mas e Lázaro? Não ressuscitou antes? Sim, ressuscitou. Pois é, então, não. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus é a primícia da ressurreição para a vida eterna. E quando Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, é o quê? Quiser o quê? Aquele que como eu ressuscitei para a vida eterna. Se você quer vir após mim, quer me seguir nesse caminho de ressuscitar para a vida eterna, primeira coisa que faz, negue o quê? O que é negar a mim mesmo? É negar do meu natural. Eu preciso de negar o meu natural e viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? Sabemos que muitas vezes é difícil. Porque nós somos humanos, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. Muitas vezes nós prometemos e não cumprimos, ao contrário de Deus. Ou não é verdade? A Bíblia diz que Deus, ele não pode negar a si mesmo, porque ele é, cumprindo ele, por acaso não pode prometer? Não pode cumprir? Prometendo ele não pode cumprir? Existe alguma coisa difícil de Deus, demais para Deus? Deus falou para Zacarias, o anjo falou para ele quando Zacarias começa, mas é que Isabel já passou dos dias, né? Ou Elizabeth, depende da versão da tua Bíblia, porque tem muitos críticos de plantão, pessoas que não acreditam na Bíblia, que já disseram, inclusive para mim, pode ver, olha só a Bíblia, olha, ó, aqui diz que é Isabel, ó, aqui diz que não, aqui diz que é Elizabeth. E se o nome dela for Elizabeth e Isabel junto? Quantas pessoas têm dois nomes? Um conhece por um nome, outro conhece por outro. Um discípulo chamou um nome, outro discípulo chamou outro. Não importa. Mas enfim, aí o anjo fala para ele e diz, a Isabel vai ficar grávida. Senhor, não dá, é impossível. O anjo disse, olha, porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo. E é impossível. E aí o anjo pergunta para ele, diz, tu acha que há alguma coisa impossível para Deus? Interessante que o anjo falou a mesma coisa para Maria. Quando Maria disse, Senhor, mas é impossível eu conceber, porque eu não conheço homem, eu não conheci homem. Eu sou virgem, não posso, não pode. O anjo disse, ei, há alguma coisa impossível para Deus?
Aí o anjo completa dizendo: o Senhor te cobrirá com a sombra, e o Espírito Santo irá. Pronto. Não tem nada impossível. Mas eu tenho que sair do natural. Amém? Eu sei que vai ser uma batalha. Que Deus, a partir dessa palavra, Ele vai nos levar para recomeçar mais adiante, mais à frente, cada vez nós saindo do natural e indo para o sobrenatural. E quando nós começamos a sair do natural e ir para o sobrenatural, nós sabemos que as lutas vão ser maiores. Só que a vitória vai ser maior. Por quê? Porque eu nunca vou estar sozinho. A Bíblia é muito bem clara. O anjo já tem ordem ao teu. Até o diabo sabe disso. Até Satanás sabe disso. Que ele disse para Jesus: lança daqui para baixo. Porque está escrito no teu livro que o anjo já tem ordem ao teu respeito. E não vai deixar tu pisar em nenhuma pedrinha. Até o diabo sabe. E esse que é o problema. Ele sabe. Se ele não soubesse, ele iria se esquecer de nós. Ele vai se arrebentar sozinho lá. Mas como ele sabe que o anjo tem ordem ao nosso respeito, ele sempre está tentando contra nós. Mas se eu viver o sobrenatural de Deus, buscar isso, o Senhor vai nos abençoar e muito em nome de Jesus. Amém? E buscar o sobrenatural de Deus em tudo. Porque não adianta eu viver uma parte só. Eu sei que eu não vou conseguir viver sempre no sobrenatural, mas eu vou sempre crer no sobrenatural. Cada vez que for para mim pedir alguma coisa para Deus, sempre você for pedir alguma coisa para Deus, já saiba que se não existe aqui no mundo material, mas no mundo espiritual existe. E Ele vai trazer de lá para cá. Mas não tem emprego. Mas no mundo espiritual existe. A Bíblia diz que nós temos a chave de Davi. E aquele que tem a chave de Davi, não tem porta que não abra. Não tem porta. E nós precisamos viver esse sobrenatural. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença sagrada e poderosa. Sabendo, Deus, que nós vivemos em um mundo material. E o Senhor vive em um mundo espiritual. Mas existe, meu Deus, uma ligação muito forte. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos leva, Pai, do mundo material para o mundo espiritual. Meu Deus, como também traz o mundo espiritual para o mundo material. Meu Deus, e nos ensina, Senhor, a viver esta fé, Pai. Meu Deus, essa fé, Deus, que possa transpor montanha. Essa fé, meu Deus, que possa, Senhor, fazer o impossível. Essa fé, meu Pai, que nós possamos olhar, meu Deus, para as coisas que não é como se já fosse. Meu Deus, acreditando, Pai, que o Senhor é poderoso, justo, fiel e verdadeiro para fazer e para cumprir a Tua palavra. Nós sabemos, Deus, que somente o Senhor, Pai, pode nos levar a este mundo espiritual. Meu Deus, a nos levar no sobrenatural. Mas para isso, meu Deus, nós precisamos, Senhor Deus, a nos dispor, a nos colocar diante de Ti, Senhor, e dizer: Pai, eu quero viver o Teu sobrenatural. Meu Deus, nós queremos, Senhor, Pai querido, como o Teu servo Moisés, Senhor, meu Deus, ele cria tanto no mundo espiritual, que ele disse: Senhor, eu quero ver a Tua glória.
Meu Deus, se fosse, Pai, olhar, meu Deus, do mundo material, Senhor, era impossível, Senhor, que isso acontecesse, mas ele acreditava, Senhor, na fé, Pai, sobrenatural. Meu Deus, quando o Senhor, meu Deus, enviou o pão do céu, Pai, no mundo natural, meu Deus, ninguém podia acreditar. Quem, meu Deus, daqueles povos que estavam ali, Senhor, poderiam acreditar? Mas o teu povo viu, Senhor, o teu povo, ó Pai, comeu do pão descido do céu. Meu Deus, mas aquilo, Senhor, que eles viveram, Pai amado, ali, Senhor, naquele momento, meu Deus, nós vivemos, Senhor, para toda a eternidade, porque a tua palavra, o Senhor disse, Jesus Cristo: eu sou o pão vivo descido do céu. Alabacantoromandai. Meu Deus, aquela água, Senhor, que saía ali daquela rocha, meu Deus, era sobrenatural, Pai. Meu Deus, ali, Senhor, mas aqui, Senhor Deus, se referia a Cristo. Jesus diz: dentro de mim flui um rio, aquele que tiver sede, pede de mim, aquele que beber da água que eu der jamais terá sede. Aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo é o eterno, justo, santo. Aramandarás. Oh Deus soberano, nós cremos, Senhor Deus, no sobrenatural do Senhor. Meu Deus, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que breve, muito breve, meu Deus, haverá, ó Pai, meu Deus, trombetas no céu, trombeta nos ares, meu Deus, irão, ó Pai amado, meu Deus, com música muito forte, muito poderosa. E a tua palavra diz, meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que haverá uma voz, meu Deus, de um lado ao outro da terra, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas aqueles, Deus, que só acreditam no natural não vão ouvir. Meu Deus, então nos leva, Senhor, a viver no sobrenatural, nos leva, Senhor, a viver na tua presença, nos leva, Senhor Deus, a viver, ó Pai querido, o melhor que o Senhor tem, porque o melhor que o Senhor tem, Senhor, é a vida eterna. Que o Senhor prometeu, Jesus, aquele ladrão que estava ao seu lado, dizendo: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Meu Deus, falando, Senhor, que aquele homem, ó Pai, iria viver o sobrenatural. E nós sabemos, Senhor, nós sabemos, Pai, que esta vida, meu Deus, que este mundo, Pai, a cada dia, Senhor, quer viver mais coisas naturais. E é por isso, Deus, que nós precisamos da tua ajuda, Senhor, que nós necessitamos que o teu Espírito Santo nos tome pelas nossas mãos, meu Deus, e nos leve, Senhor, a crer no sobrenatural de Deus em nossas vidas, a crer, Pai querido, que aquilo, Senhor, que nós vivemos no mundo natural, nós podemos alcançar, Pai, porque o Senhor é fiel e poderoso para fazer. Nos ensine a crer, Pai, nos ensine a buscar, meu Deus. Pai querido, a tua palavra, meu Deus, ela diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E é crer no sobrenatural de Deus. É crer, Pai querido, que o Senhor é fiel para fazer. É crer, meu Deus, que aqui, Pai, estamos emprestados. É crer, meu Deus, que aqui, Pai querido, é por um pequeno tempo, Senhor, que estamos. Mas também é crer, Pai querido, que aqui, Senhor, o Senhor disse: eu vos dou vida, e eu vos dou vida em abundância. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso, fiel, justo e verdadeiro. Pai querido, e a verdadeira igreja, Senhor, somos nós. A igreja, Pai querido, é aqueles, Senhor, que são lavados, redimidos, Senhor, no sangue do Cordeiro, purificados, Senhor, porque o Senhor morreu lá naquela cruz, Pai. O Senhor Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, foi por nós. Meu Deus, foi para nos transformar, Pai. Meu Deus, foi para nos levar, Pai querido, para a tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a ti, Senhor.
Nós queremos, Pai, viver o sobrenatural. Aleluias. Orecandaramandarás. Aleluia. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Viva o sobrenatural de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Aleluia.